Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu vim dar dicas para quem quer ficar fluente em inglês. É isso mesmo. Como vocês sabem, né? Quem já me segue aqui há um tempinho, vocês sabem que eu sou professora de inglês. Eu já fiz 2 intercâmbios, trabalho desde 2009 como professora de inglês. Dou aula de inglês particular já faz bastante tempo. Faz mais ou menos 6 anos que eu tô aí dando aula individual, né? Depois da pandemia, eu saí do meu escritório e vim pro online. E assim, pessoal, as dicas que eu quero dar hoje são dicas para quem já está estudando inglês há um tempo e que está se sentindo meio empacado na evolução, sabe? Quem já está no intermediário ou no avançado, que está fazendo aula, isso é importante. Estar fazendo aula de inglês é importante, né? Com um instrutor, uma professora, um professor, fazendo aula com algum nativo, porque hoje em dia com o online tem muita oportunidade de vocês fazerem aula já direto com uma pessoa nativa, né? Quem tem uma graninha aí para gastar em dólar ou em euro, né? Porque tem uns professores britânicos também que dão aula online. Então, assim, para quem tem uma graninha, dá para fazer aula assim com nativo. Mas você pode fazer aula também, né? Com professores que nem eu, que são brasileiros, mas que já moraram fora, tudo tranquilo. Então, você já tá fazendo aula há pelo menos uns 2 anos, mas você tá sentindo que o seu processo evolutivo tá meio empacadinho. Então, eu vou dar várias dicas aqui para você, além das aulas, para você complementar as suas aulas, você fazer essas atividades durante a semana aí. Então, eu fiz uma listinha aqui, acho que de vez em quando vai aparecer o caderno, tá? E, pessoal, eu vou falar de coração, coisas que eu realmente acho que vão fazer uma grande diferença, tá? Não necessariamente isso quer dizer que você vai ter que sentar na frente de um livro de estudo da língua inglesa para você conseguir melhorar o seu inglês, entendeu? Você vai continuar fazendo as suas aulas, seguindo a metodologia do seu professor ou instrutor, mas existem coisas que você pode fazer além. E é esse além do que você já está fazendo que eu quero ensinar aqui. São meio que dicas para melhorar o seu processo de aprendizado, né? O seu processo de adquirir mais conhecimento em relação a línguas, né? E aí, de vez em quando, eu vou falar sobre língua-alvo, porque a verdade é que essas dicas, elas podem ajudar qualquer pessoa que esteja aprendendo uma segunda, terceira ou quarta língua, tá? Eu vou falar do inglês ou da língua-alvo, mas a língua-alvo, né, que é a sua segunda língua, ou terceira ou quarta língua que você está aprendendo, pode ser inglês, pode ser francês, pode ser espanhol, pode ser coreano, pode ser qualquer língua, mas eu acho que essas dicas vão ajudar sim, tá? Então, assim, não leve também algumas coisinhas que eu vou falar pro coração, porque a intenção mesmo é que às vezes quebre um pouco daquele comodismo que às vezes a gente fica quando a gente chega em uma parte do processo de aprendizado, né, de aprendizagem, às vezes a gente se acomoda um pouco e aí isso às vezes dificulta que você continue evoluindo, tá? Então vamos lá. A primeira dica é uma dica que provavelmente você ainda não escutou, mas sinceramente eu acho que é a mais importante. A primeira dica é: melhore o seu português, né? Melhore a sua língua nativa. Porque vou resumir o resumo do resumo do resumo e depois eu vou explicar. Porque imagina, como que você quer ser fluente em inglês se o seu português não é fluente? Mas como assim, Kathleen, você tá falando que o meu português não é fluente, sendo que eu falo português, sei lá, 30 anos, 40 anos? Lembrando que eu tô falando aqui para alunos adultos, tá, pessoal? Eu só dou aula para adultos, eu não dou aula para criança, nem adolescente, nem para adolescente, eu só dou aula para adultos. Então, assim, essas dicas vão funcionar para adultos. Então, como assim você está falando que eu sou um adulto brasileiro e meu português não é fluente? Então, vamos lá. Existem várias áreas da linguagem, né, da nossa língua, que a gente precisa ser fluente. Então, basicamente, se você é brasileiro, você fala português há, sei lá,
25 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você é fluente na sua fala. Mas só que quando a gente tá aprendendo inglês, você tem que ser fluente na fala, né, quando você tá falando, no listening, que é o escutar, que é a pessoa falar com você, você entender, na sua escrita, que é quando você escreve e os seus textos ficam coerentes e coesos, né, eles têm que estar escritos de uma forma certa e eles têm que fazer sentido, e na sua leitura. A sua leitura tem que ser uma leitura fluente. Então, provavelmente o seu português você é fluente na sua fala, você fala de uma maneira que as pessoas entendem e você escuta e entende. Mas e a sua escrita em português? A sua escrita em português, ela é fluente? A sua leitura em português, ela é fluente? Gente, eu conheço muitas pessoas, muitos brasileiros formados, adultos, que têm graduação, pós-graduação e não escrevem bem, não conseguem colocar suas ideias no papel em português, que é a língua materna, né? Do mesmo jeito que existem vários brasileiros que leem e não compreendem o que estão lendo. Então, assim, a sua escrita e a sua leitura em português, ela é fluente? Fluente no sentido de condizer com o seu nível e o seu grau de estudo? Ela condiz com a sua idade também? Porque, é claro, né, a fluência de uma criança de 10 anos na escrita e na leitura é uma. A fluência esperada de um adulto de 40 anos que tem pós-graduação é completamente diferente. É um nível que se é esperado bem mais acima do que é esperado de uma criança de 10 anos, certo? Então, assim, pensa muito nisso, sabe? O seu português, ele é fluente nessas 4 áreas, porque como que você quer ser fluente na escrita em inglês se você não é fluente na escrita na sua língua materna? Como que você quer ler um artigo na sua área em inglês se você pegar um artigo em português, você também vai ter dificuldade para entender, sabe? Então, foca em melhorar o seu português. O seu português, ele tem que ser fluente nessas 4 áreas. E assim, pessoal, querendo ou não, infelizmente o Brasil é um país com milhares de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? O analfabeto funcional não é aquela pessoa que não foi alfabetizada. Na verdade, ela foi alfabetizada, ela sabe ler, ela sabe escrever, mas quando ela se depara com um texto que não seja um texto infantilizado ou um texto muito básico, ela não consegue ler e compreender esse texto. Ela não consegue fazer a compreensão de textos que não são extremamente básicos. Então, esse é um analfabeto funcional. Ele lê, ele sabe que B com A faz Bá, que C com A faz K, ele sabe que, tipo assim, se ele lê ali o B ou ele A, ele sabe que é bola, ele consegue ler e identificar as palavras, mas quando você põe um parágrafo inteiro na frente dessa pessoa, ela vai conseguir ler aquele parágrafo e compreender o que aquele parágrafo está dizendo? E aí, quando você pega um texto maior, né, um texto, sei lá, com 4 parágrafos, essa pessoa vai conseguir ler aqueles 4 parágrafos, que são várias palavras organizadas de uma forma para ter um sentido, ela vai conseguir ler e entender aquele sentido? Então, assim, é muito difícil. Como que você vai ser fluente em uma outra língua, né? Você vai conseguir ler e entender numa segunda língua se você não consegue ler e entender na sua própria língua. Então, leia muito em português, melhore a sua leitura, sabe? Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro? Tudo bem que aqui o canal, provavelmente aqui no canal, vocês que são inscritos vão falar assim, eu leio todo mês, né? Porque aqui o canal é um canal para leitores. Então, parabéns se você é um leitor ativo e você lê pelo menos um livro por mês. Mas se por acaso você caiu assim de paraquedas aqui no canal nesse vídeo, que é um vídeo com dicas para aprender inglês, né? Porque pode ser que você tenha aparecido aqui do nada e esteja pegando essas dicas. Então, se você não é um leitor cativo inscrito aqui nesse canal, pensa, qual foi a última vez que você leu um livro em português, né? Ou qual foi a última
vez que você escreveu uma redação ou um artigo ou um e-mail mais complexo em português que estava corretamente escrito, que estava coerente, que não tinha erros, que não ficou confuso, que as pessoas entenderam aquilo que você escreveu? Tipo assim, com qual frequência você escreve em português? Com qual frequência você lê em português, sabe? E aí a questão da fala, da oralidade, existe aquela fala mais informal, né, que geralmente que é o que a gente fala no dia a dia, mas, por exemplo, se você quer falar inglês com um inglês mais formal, como que tá o seu português formal? Por exemplo, quando você tá numa reunião no emprego, você fala com o seu chefe como? E aí, qual é? Como vai? Bora resolver esse problema aí? Ou você consegue falar coerentemente, fluentemente, num português mais formal no seu ambiente de trabalho? Porque se você tiver dificuldade também com o português formal, você vai ter dificuldade com o inglês formal. Por que eu tô falando muito isso, né, do ambiente de trabalho e tudo mais? Porque a maioria das pessoas, como eu só dou aula para adulto, 90% dos meus alunos fazem aula comigo por causa do trabalho. Eles precisam do inglês para falar inglês no trabalho, para mandar e-mail, para ler relatório, para ler artigo. Então, assim, é um ambiente que exige uma certa formalidade, né? É um ambiente que já exige que você fale inglês, ele vai exigir inglês formal. Então, como que você quer ser fluente, falar inglês formal, se o seu português formal tá ali bem capenguinha, né? Então, assim, foque em melhorar o seu português, entenda a gramática básica da sua língua materna, gente, pelo amor de Deus. É necessário aprender a gramática básica, que é necessário saber o que é um sujeito, verbo, um predicado, que é necessário saber o que é um adjetivo, o que é uma preposição, o que é um verbo, o que é um advérbio. Gente, isso aqui é tudo muito básico, tudo isso aqui a gente aprende, sei lá, Fundamental 1, né? Mas eu entendo que a maioria dos adultos já está fora da escola há muito tempo, mas isso não quer dizer que só porque você está fora da escola que você tem a licença para não saber aquilo que você estudou na escola, porque na verdade a ideia é que você aprenda na escola e nunca mais esqueça. Então, assim, aprenda a gramática básica da sua língua materna primeiro, para depois você querer aprender a gramática de uma outra língua. E não me venha. Deixa eu respirar fundo. Não venha me falar que não quer aprender gramática em inglês, porque não existe isso. Não existe isso de você querer ser fluente numa língua sem saber organizar a sua fala. Porque o que é gramática? Gramática são regrinhas bem, na maioria das vezes, básicas para você organizar as suas frases para elas fazerem sentido. Então, você chegar para uma professora e falar assim: eu quero aprender inglês, eu quero ficar fluente, mas eu não quero ver gramática. Então, você não quer aprender inglês, né? Tipo, você quer falar um monte de palavras soltas sem sentido nenhuma. Gente, a gramática é o que organiza as suas frases. Por exemplo, se eu falar assim, ó: parede, montanha, legal, carro, azul, fui, ok. O que eu quis dizer com essa frase? São várias palavras que as pessoas, né, em português entendem. Eu falei várias palavras soltas, eu falei alguns objetos, falei cores, né, que podem ser adjetivos, falei um verbo, tá tudo ali. Mas fez sentido? Não. Por quê? Porque eu não organizei essas palavras em português. Eu não organizei sujeito, verbo e predicado, né? Então, assim, não adianta também você saber o amontoado de palavras e você não saber organizar, porque na hora que você falar aquele amontoado de palavras, quem tá escutando não vai entender, entendeu? Então, é muito diferente. Esse vídeo, ele é para quem quer ficar fluente. Se você quer aprender inglês para ficar 15 dias, sei lá, nos Estados Unidos, vou para Disney, vou ficar 15 dias lá, só preciso pedir comida no McDonald's. Cara, você não precisa ficar fluente para ir na Disney e ficar 15 dias lá. Você precisa aprender número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, quero isso, quero aquilo, quanto custa? Você sobrevive.
Até porque, vamos supor, né, o meu exemplo da Disney, é um lugar extremamente turístico. Vai ter alguém lá que vai falar espanhol, que vai falar alguma outra língua que vai dar para você se virar. Agora, esse vídeo aqui, esse podcast é para quem quer ficar fluente, é para quem quer falar inglês em 99% das situações, compreender e ser compreendido, né? Porque a fluência é isso, é você conseguir falar de uma forma confortável e compreensível e entender numa forma confortável e com a facilidade em 99% das situações. Ah, qual que é esse 1% aí? Esse 1% que você, mesmo sendo fluente, você não necessariamente precisa entender, são as especialidades. Por exemplo, eu não sou neurologista, então se eu sentar para conversar com um médico neurologista e ele começar a usar um monte de palavra específica, mesmo em português, eu não vou entender. Por quê? Porque eu não me especializei em neurologia. Então, vai ser muito difícil de eu entender os termos técnicos de uma profissão muito específica sem ter aquela graduação. Então, assim, a fluência, ela é conseguir se comunicar perfeitamente em 99% das situações, exceto as situações de cunho e de especialização, né? Se você não é um neurologista, você não tem a obrigação de saber o nome de todas as doenças que podem acontecer no cérebro, né? E é isso. Então, exceto as especializações, a fluência vem para você conseguir falar em todas as outras situações. E para isso você precisa saber bastante vocabulário e conseguir estruturar as suas frases. Não tem como você ser fluente sem saber gramática, gente. Não tem. Não tem como. Entendeu? E aí isso me leva à segunda dica. A segunda dica eu vou precisar que vocês sentem, que vocês relaxem, que vocês respirem fundo. Tá todo mundo calmo? Tá todo mundo ok aí? Então, gente, a segunda dica é: aceite que não existe milagre. Aceite que não existe fórmula mágica para você ficar fluente do intro à fluência em 3 meses. Não existe milagre, gente. Existe estudo, dedicação, responsabilidade e priorização. Essa é a verdade. Tudo que a gente quiser aprender na vida, a gente tem que botar um esforço ali. Eu vou dar um exemplo. Se você quiser ser médico, você tem que estudar pelo menos 5 anos de graduação, 2 anos de residência, fazer um monte de prova e para virar, você vai estudar pelo menos uns 5, 6, 7, 8 anos para virar um clínico geral, e nisso você ainda vai ter que continuar se especializando se você quiser ser médico, certo? Então, se você quer ser médico, você tem que botar o esforço e aqueles anos de dedicação ali para você conseguir alcançar o seu objetivo de se formar e começar a clinicar. Por que para aprender inglês, que é um idioma, que é uma coisa super complexa, que tem a ver com a cultura das pessoas, com o modo das pessoas pensarem, por que para aprender inglês só serve se for com fórmula mágica em 3 meses? Não existe. O processo de aprendizado, ele leva tempo, sabe? Todos os processos de aprendizado levam tempo. Para você aprender, sei lá, quero ser advogado. Vai levar 5 anos de faculdade para você graduar. Você não vai, se você quiser realmente ser advogado, você não vai chegar lá na faculdade e vai falar assim: eu quero ser advogado, mas eu quero ser advogado se eu fizer um cursinho de 3 meses e tirar o diploma. Cara, não existe isso, né? O que existe? Você se matricula na faculdade, você faz os semestres, você vai passando nas provas, você vai estudando, você vai acumulando conhecimento em cima de conhecimento até que você consiga se formar, e depois você tem que fazer a prova da OAB. E inglês vai ser a mesma coisa, você vai ter que começar lá no básico do básico do básico, né, no intro. Se você realmente não sabe nada, você vai ter que começar do intro, vai ter que passar pro básico. O intro e o básico são os mais
mais difíceis. Você sair do zero e ir pro básico é o mais difícil. Aí quando você tem o intermediário, você passa pro intermediário, daí você já tá entendendo mais coisas. Aí você é intermediário 1 e intermediário 2, geralmente as escolas dividem assim, é porque quando você acaba de sair do básico, você ainda fica meio perdido na estruturação das frases. Aí depois, quando você já tá no intermediário melhor, você já consegue se sentir mais seguro para comunicar. Depois você vai pro avançado, aí você fica no avançado um período bom, até a sua mente conseguir organizar ali as estruturas mais avançadas, né? Principalmente os tempos verbais perfeitos. E aí, depois de algum tempo ali ralando e estudando muito no avançado, vai chegar um dia que vai virar uma chavinha e você vai conseguir entender tudo, entendeu? Só que assim, do zero até o avançado e até a chavinha virada fluência, vai ter que rolar um esforço. É um tempo de aprendizado, é uma jornada de aprendizado. Não é do tipo assim, quero aprender inglês em 3 meses. Infelizmente, gente, não tem fórmula mágica. E cuidado com essas pessoas online, com esses cursinhos que ficam prometendo fluência em menos de 2 anos, gente. Assim, olha só. Se você já é um intermediário muito bom, ou se você já é avançado, se você se dedicar tipo, diariamente, ou se você botar o esforço que é necessário, você consegue ficar fluente em 6 meses. Porque se você já for um intermediário muito bom ou um avançado, em 6 meses você chega lá, se você fizer o esforço necessário para chegar lá na fluência. Agora, se você é intro, se nem tipo oi, né, hi, você tá acostumado a falar, não vai chegar na fluência em 6 meses. Ai, mas eu preciso falar inglês para ontem porque meu chefe tá me cobrando. Se você precisa falar inglês para ontem e você é básico, você deveria ter começado há 3 anos atrás. Agora você vai ter que correr atrás. Não tem outro jeito. Não tem um outro jeito, sabe? Ah, mas eu preciso aprender com pressa. Então, vamos organizar o cronograma de horário, vamos separar 1 ou 2 horas por dia para se dedicar. Porque aí, se você tá no básico, né, e quer chegar na fluência em 6 meses por causa do seu trabalho, o tempo de esforço por dia que você vai ter que dedicar é muito grande. É possível? É, mas se você for um adulto que já trabalha numa empresa, que já tem uma carga horária, você vai ter que estudar, sei lá, de 10 da noite a 1 hora da manhã, de segunda a sexta. Agora, se você pode estudar né, levar um tempinho maior, aí beleza, estuda com um professor 1 vez por semana e faz coisas extras nos outros 6 dias, né? Que aí você vai ter 7 dias ali de contato com a língua. O que me leva à terceira dica, né? Que é tenha contato diário com a língua-alvo. O que é contato diário com a língua-alvo? É você escutar inglês todos os dias, ler alguma coisa em inglês todos os dias, tentar falar, ou se comunicar, eu entendo que é muito difícil. Então, assim, esse falar, esse se comunicar, tenta pelo menos 1 vez por semana você ter 1 hora de aula com algum professor com quem você possa falar, né? Para você treinar a sua fala, porque eu acho que é a única coisa que fica muito difícil de fazer sozinho. Mas tem mais dicas também, você pode conversar com você mesmo, sozinho em casa. Para você treinar sua pronúncia, você pode cantar músicas em inglês junto com o cantor, tentando imitar ali a voz do cantor, não porque você gosta de cantar ou porque você seja a melhor cantora do mundo, mas para treinar a pronúncia, você pode cantar junto, isso ajuda muito, né? Você pega uma música em inglês, pega a letra e canta junto, que daí você está falando aquilo, né? Você está treinando a pronúncia. A escrita, escreva, pega um caderno e faz um diário de escrita, anota tudo que aconteceu no seu dia no diário. Treine a sua escrita todos os dias, treine o seu listening todos os dias, tenha contato com a língua-alvo todos os dias.
Pensa, por que que as pessoas gastam, sei lá, 30 mil reais, 50 mil reais para fazer intercâmbio para outro país? Qual que é a intenção do intercâmbio? É você fazer uma imersão, né? O que que é uma imersão? É você ter contato com a língua-alvo todos os dias. Mas, gente, hoje em dia com a internet, você não precisa gastar esse dinheiro todo e sair do Brasil. Você pode usar o YouTube para ver vídeos em inglês todos os dias. Você pode usar seu Instagram para ler os posts de pessoas nativas todos os dias. Use as ferramentas que você tem. Se você tem acesso à internet, se você está vendo esse vídeo, você tem acesso à internet. Entra lá no site. O governo britânico tem um site, né, da BBC, porque quem não sabe, a BBC é tanto a rádio quanto a televisão britânica. Então, isso é financiado pelo governo britânico, né? A rádio estatal e o canal de televisão estatal. Eles têm um site da BBC que se chama BBC Learning English, né? Tipo, BBC Aprendendo Inglês, BBC Learning English.com, né? .com. Você entra lá, eles têm milhares e milhares e milhares de aulas de professores britânicos que são nativos da onde o inglês se originou, fazendo aulas gratuitas na internet. Você pode acessar esse material, qualquer um pode acessar esse material, é de graça, tá lá no site deles na internet. Tem podcast, tem news review, né, que é tipo, eles ensinam inglês com as notícias. Tem o BBC 6 Minute English, que é um podcast de 6 minutos já com a transcrição. Tem coisa mais básica, tem coisa mais avançada. Nesse mesmo site da BBC Learning English, você pode ser encaminhado pro Work Life, né, que é uma parte da BBC que fala sobre o mercado de trabalho, e aí tem milhares de artigos muito mais formais, né, se você já tem o inglês avançado, você pode ir direto lá pro BBC Work Life, que você já vai pegar os artigos mais formais, mais científicos sobre o mercado de trabalho. Esse Work Life, ele é voltado mesmo para só assuntos de mercado de trabalho, como que tá indo esse negócio do AI entrando no mercado de trabalho, a galera que tá no home office, né, que tá trabalhando online, eles têm artigos bem mais formais e mais bem elaborados sobre a vida no trabalho. Mas se você ainda é intermediário, entra lá no BBC Learning English. Tem muita coisa gratuita para você aprender. Você pode ver o site todos os dias de graça. E você vai ter contato com a língua-alvo todos os dias. Vai assistir Netflix? Assiste uma série em inglês sem legenda. Sei lá, vai escutar música? Assiste, ó. Se vai escutar música, escuta música em inglês e canta junto. Tipo, não tem motivo mais para você gastar 50 mil reais se você não tem esses 50 mil reais sobrando e ir fazer o intercâmbio de um mês lá fora, se você pode fazer uma imersão na sua casa. Você tem que priorizar e ter foco, né? Você vai ter que ter a disciplina de sentar para fazer aquilo todos os dias. Né? Que é o que você faria se você estivesse fora do país. Se você estivesse na Inglaterra fazendo um intercâmbio, se você ligasse a televisão, você ia ver todo mundo falando inglês na televisão. Mas só que você não precisa estar na Inglaterra para poder assistir as pessoas falando inglês na televisão. É só você entrar no YouTube e botar algum youtuber britânico, né? É isso, gente. Não é difícil e não é caro você fazer essas coisas. Tá tudo gratuito na internet, você tem que ter a disciplina de ir lá e usar, né? E aí, seguindo essa questão do contato diário com a língua-alvo, uma coisa muito importante também é entender o que é uma língua. Eu sinto que, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender que, tipo, o português é uma língua, o inglês é outra língua. E o que é uma língua? Eu até anotei aqui, eu vou ler para vocês, eu anotei a definição de que é língua, ó. Língua é um sistema formado por regras e valores presentes na mente dos falantes de uma comunidade linguística e aprendido graças aos inúmeros atos de fala com que eles têm contato. Então, vamos lá, ó. Língua é um sistema formado por regras. Quais são essas regras? As regras da gramática. Então, a língua ela é formada por essas regrinhas gramaticais. E valores presentes na mente dos falantes. O que são esses valores presentes na mente? Gente, muito das coisas que a gente fala vem da nossa cultura, vem dos nossos valores. Só que os valores
né, da nossa cultura brasileira, eles são diferentes dos valores da cultura que está na mente de um americano, que é diferente dos valores da cultura que está na mente de um canadense, que é diferente dos valores da cultura que está na mente de um britânico, que é diferente do que está na mente de um irlandês, que é diferente do que está na mente de um escocês, que é diferente do que está na mente de um australiano. Então, por que eu tô focando muito do que está na mente? É porque uma língua, ela não é só um aglomerado de palavras soltas. Uma língua, ela é muito da cultura do país que fala aquela língua. E ela tem essas regrinhas para poder estruturar, porque senão as pessoas não iam se entender. E ela carrega uma carga cultural muito forte. Então, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de expressão idiomática e de gíria, não existe tradução, existe equivalência, né? Porque muitas das gírias ou das expressões que são comuns no português é uma coisa da nossa cultura que está na nossa mente, que pra gente faz sentido, mas que não vai fazer sentido em outra língua, não vai fazer sentido para um americano, não vai fazer sentido para um escocês, não vai fazer sentido para um australiano. E a gente tem que compreender que isso é normal e que aí a gente vai ter que aprender muito da cultura desses outros países para a gente conseguir ficar fluente na língua deles. Porque a fluência, ela tem isso. Você não consegue ficar fluente numa segunda língua se você não entende a cultura que aquela língua carrega com ela. Você vai ficar intermediário? Vai. Você pode chegar ali num avançado sem entender nada. No avançado eu já acho muito difícil, porque geralmente no avançado você já tá falando expressão idiomática. Então, assim, como que você quer chegar num avançado ou numa fluência sem ter nenhum interesse pela cultura dos países falantes de língua inglesa? E eu escuto muito isso, tipo assim, ai, professora, mas eu não gosto de música americana. Tá, escuta música canadense. Escuta música australiana, escuta música britânica. Você não precisa ficar. O inglês não é falado só nos Estados Unidos, sabe? Porém, se o seu foco, se o seu objetivo é chegar à fluência, não tem como correr de aprender o mínimo da cultura dos países de língua inglesa, porque a língua deles representa o que o povo está pensando. Para que a gente usa a linguagem verbal? Para se comunicar. E o que você quer comunicar? Aquilo que você está pensando. E o que você está pensando tem muito a ver com a cultura que você tem, com os valores que você tem. Entendeu? Então não tem como você ficar fluente numa língua que você sabe zero da cultura da população que fala aquela língua, sabe? Então pensa muito nisso. Ah, você não gosta de música americana? Ok, você não tem obrigação. Mas qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ficar fluente, vai ter um momento que você vai ter que escutar música em inglês. Se você quer ficar fluente em inglês, vai ter um momento que você vai ter que ficar assistindo vídeo em inglês, vai ter que assistir filme em inglês. Não tem muito como correr. Ai, mas eu não quero de jeito nenhum, eu só gosto de coisas da cultura brasileira. Então, só melhora o seu português e deixa, então, o inglês de lado, gente. Não tem muito o que eu falar. Não, é aquilo, a questão de não existe milagre, sabe? Tipo, se você realmente quer ficar fluente, você vai ter que ter uma noção básica da cultura. Não tem como. É igual o coreano. Eu estudo um pouco de coreano, sou muito, 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 muito básica. Mas eu preciso entender da cultura coreana para conseguir falar. Por exemplo, lá na Coreia, o meu, não existe a palavra meu, mas não é usado. As pessoas não falam meu, minha, ou seu, sua. As pessoas falam nosso para tudo. Por exemplo, é uri, né? Tipo assim, uriomá é nossa mãe. Mas aí eu uso uri, que a tradução literal é nossa ou nosso, para todas as mães. Então, tipo assim, se eu for falar da minha mãe, eu não vou falar minha mãe, eu vou falar uriomá. Vou falar, tipo, entre muitas aspas, nossa mãe que tá na minha casa. A nossa mãe que está na minha casa, no caso, seria a minha mãe biológica, né? Tipo, Uriapá, né? O nosso pai. O nosso pai que mora comigo é o meu pai biológico, mas ele é o nosso pai. Por quê? Porque lá na Coreia, eles passaram por muitas dificuldades nos últimos milênios aí. A China
era dona, depois não era, depois o Japão, depois não era. Tipo assim, foram milênios, né, de tipo uma sensação de comunidade, de que tudo é nosso, né, e por tudo ser nosso, as mães, elas são nossa mãe, a minha mãe também cuida de você, assim como ela cuida do outro e do outro e do outro, né, tipo, o Uri também é usado para casa, tipo, é a nossa casa, porque mesmo sendo eu que pago aluguel e eu moro lá sozinha, a casa é nossa no sentido de que, tipo assim, cara, se der um problema com você, a casa é nossa, vai lá. Eles têm esse senso cultural de comunidade, de que tudo é nosso, tão grande que na língua deles eles não falam meu e seu. Existe a palavra, tanto que quando a gente tá estudando coreano lá vem a tabelinha, mas sempre vem o asterisco e tipo assim, não é usado na fala, não é usado na fala informal. Eles não usam meu e seu na fala, todo mundo fala nosso o tempo todo. E aí fica subentendido que o que é nosso às vezes tá comigo. O que é nosso, às vezes, tá com ele. O que é nosso, tipo assim, nossa mãe tá morando na minha casa, porque ela é a minha mãe biológica, mas eu não falo a palavra minha. Então, assim, como que eu consigo entender isso quando eu tô assistindo, por exemplo, uma novela coreana? Porque eu entendo um pouco da cultura. Eu sei que lá o senso de comunidade é muito grande, né? Então, eu sei que lá tudo é nosso na fala. As pessoas falam que tudo são nosso e não meu e teu. Então, como que eu ia aprender coreano se eu não quisesse aprender a cultura deles? A mesma coisa vale pro inglês. Você tem que ter uma noção de cultura para poder entender o que as pessoas estão falando. Até para entender o que fica subentendido. Muito numa língua fica subentendido. E para você entender essas coisas que ficam na entrelinha, entra a cultura, né? Que mais? Conheça a história da língua. Gente, isso aqui é muito importante. A história da língua inglesa. Da onde que veio essa língua? Em qual região do mundo que se originou? E depois que ela se originou, o que aconteceu com ela? Porque tem muitas dúvidas que são esclarecidas simplesmente pela história da língua. Tipo assim, o que aconteceu nos últimos 1000 e poucos anos de existência da língua inglesa? Cara, aconteceu muita coisa, sabe? O inglês, ele quase deixou de existir quando a Normandia invadiu, sei lá, 700 anos atrás ou 1000 anos atrás, eu não sei as datas exatas, mas houve um período que os normandos, que era um povo que existia naquela época, invadiu a região onde era a Inglaterra ali naquela época e eles falavam o francês arcaico. Então, por 300 anos, a região ali onde é a Grã-Bretanha era dominada pelo francês arcaico, então o inglês arcaico ele foi suprimido, né? Só a população muito pobre que falava o inglês arcaico e os nobres todos falavam francês arcaico, então tem muita coisa no inglês que vem do francês arcaico, né? E eu falo inglês arcaico porque o inglês que se falava há 700 anos atrás não é o que se fala hoje em dia, né? O inglês de, sei lá, da época de Shakespeare, que é um pouco mais recente, não é o inglês que se fala hoje em dia. Então a língua ela evoluiu e ela ainda vai continuar evoluindo. Então você tem que ter uma noção ali da história da língua para você saber, porque principalmente a pronúncia, tá? Às vezes me perguntam assim, por que o CH faz tch na maioria das palavras, tipo church, French, mas aí quando chega lá no character, não fala ti, né? Fala o k. Por quê? Por causa da origem, da influência, da mistura, da história da língua, né? A origem do church é diferente da origem do character. Vem de influências diferentes. Por isso que a pronúncia é diferente. Por que uma palavra se escreve desse jeito? Por causa da história da linguagem. Quando as pessoas começaram a escrever lá, há muitos anos atrás, era só a galera da igreja que escrevia, né? Não era uma coisa popular que todo mundo conseguia escrever. Então, foi evoluindo, eles foram catetizando, eles foram usando. Tem muita palavra que vem do latim. Então, assim, entenda um pouco da história da língua para você entender o motivo de algumas coisas não fazerem sentido. Mas não é que elas não fazem sentido, é porque durante
durante aí os milênios de existência da língua, ela foi se adaptando e moldando de acordo com o que acontecia. Tipo, um outro povo veio, invadiu e tá forçando a gente a parar de falar nossa língua. Vai misturar uma língua na outra, sabe? O nome das frutas, muitas frutas vêm do espanhol. Por quê? Porque não existiam aquelas frutas mais tropicais lá naquela região. Então, quando essas frutas chegaram lá, as pessoas adotaram um nome que vinha do espanhol, entendeu? Então, ficou ali o nome no espanhol da fruta, tipo banana. Você vê que até escreve igual, né? Muda um pouquinho a pronúncia ali, mas escreve, né? Igual ao português e acho que igual ao espanhol. Mas aí em espanhol, banana e plátano, eu sei que tem umas variações de espécie ali da banana. Mas enfim. É isso, eu vou deixar aqui o link de um documentário. É um documentário antigo, mas é um documentário maravilhoso, com 8 episódios que conta toda a trajetória da língua inglesa. Óbvio que é um documentário em inglês, mas ele conta toda a trajetória, desde que o inglês surgiu, né? Desde que os vikings invadiram lá, e aí forçou a língua arcaica deles, daí evoluiu para um inglês arcaico, aí depois a Normandia foi lá e tentou forçar o francês arcaico, aí sobreviveu por um milagre, porque um dos reis lá da Inglaterra que falava francês resolveu falar uma vez em público em inglês, daí as pessoas voltaram a aceitar o inglês, senão o inglês ia ter morrido e todo mundo ia falar francês ao invés de inglês hoje em dia. Então é isso, é a história da língua, ela interfere. Por que que se escreve desse jeito? E assim, você pode não gostar de Shakespeare, mas muitas das palavras hoje em inglês se escrevem do jeito que se escreve por causa de Shakespeare. Por quê? Tem uma historinha nesse documentário que é muito interessante. Por exemplo, um exemplo que eles deram é a própria palavra church. Os historiadores linguísticos, eles conseguiram mapear que há, sei lá, 600 anos atrás, em várias regiões, né, da Grã-Bretanha, se escrevia church de uma maneira diferente. Tinham cerca de 8 maneiras diferentes de se escrever a palavra church. E aí, quando as pessoas escreviam lá no pergaminho e mandavam uma pessoa entregar lá pro fulano da outra cidade, quando aquele pergaminho com o recado chegava, a pessoa que pegava aquele recado não conseguia entender. Por quê? Porque se escrevia diferente em cidades diferentes as mesmas palavras, né? E aí as pessoas começaram a chegar num ponto que elas não estavam mais entendendo. Tipo assim, às vezes de uma cidade para outra, elas não estavam mais conseguindo se comunicar nem por escrito, nem nada, porque cada um escrevia de um jeito, cada um falava de um jeito, uma pronúncia diferente. Então, quando Shakespeare começou a escrever, né, as peças de teatro dele, e essas peças ficaram extremamente populares já naquela época, porque Shakespeare foi um dos poucos escritores que ficaram super famosos enquanto vivo, né? Ele era vivo e famoso, ele não ficou famoso depois da morte. Então, como os textos dele eram de grande importância, como que escreve church? Fulano escreve assim, ciclano escreve assado. O que a gente vai fazer? Vamos decidir, vamos usar o jeito que Shakespeare escreve. E foi assim, foi do nada, tipo, vamos usar o jeito que Shakespeare escreve porque os textos dele são mais populares. É muito mais fácil, já que a maioria das pessoas vão entrar em contato com o jeito que ele escreve as coisas, é melhor a gente adotar o jeito que ele escreve como o jeito certo. E foi mais ou menos assim. Teve também um outro cara que eu não vou lembrar o nome, que mais ou menos nessa época de Shakespeare também, resolveu fazer o primeiro dicionário. Só que aí, esse primeiro dicionário, ele simplesmente escrevia a palavra do jeito que ele imaginava que era a palavra e botava a definição do jeito também que ele imaginava que era. Então, tipo, fontes, vozes da cabeça dele, né? Porque não existia um dicionário anterior para ele se basear. Então, ele contratou lá, tipo, umas pessoas que sabiam escrever. Aí ele ficava o dia inteiro, a palavra, ele ditava, né, palavra tal, aí a pessoa escrevia, daí ele, essa palavra significa isso, e muitas das palavras ele errou a definição, tá, tanto que uma das cópias desse dicionário de, sei lá, 500 anos atrás, 600 anos atrás, muito tempo atrás, ainda existe no museu, e aí os historiadores linguísticos olham esse dicionário e tem muita coisa definida errada, porque ele não consultou nada, ele simplesmente foi fazendo da cabeça dele. E antigamente era assim, não tinha uma fonte, as pessoas tinham que fazer do zero. Então, algumas palavras também ficaram definidas, o jeito de escrever do jeito que esse cara tirou da cabeça dele que escrevia. E foi isso, foi uma mistura, né,
que as pessoas iam aos poucos decidindo. E depois de algum tempo, um pouco mais recente, assim, tipo, acho que eu não vou lembrar exatamente quando, mas bem mais recente do que Shakespeare, o inglês pós-Shakespeare passou por uma reforma gramatical. Por quê? Porque, gente, vocês já pegaram um livro original de Shakespeare para ler? A gramática daquela época, né, da época de Shakespeare, era louca. Era baseada num pouco da gramática no latim. Então tinha aquela questão de mudar o verbo do eu, tu, ele, nós, vós, ele, sabe? Que é o que a gente tem que fazer em português. Você tem 6 conjugações de pessoas ali. No português tinha conjugação verbal de singular e plural, entendeu? Aí eles viram que aquilo ficou muito difícil de ensinar quando resolveram criar uma política de alfabetizar as pessoas mais humildes, né? Porque antigamente era só a nobreza que tinha acesso a aprender a ler e escrever. Então, quando resolveram escolarizar as pessoas das classes mais baixas, eles notaram que, tipo, cara, era muito difícil ensinar aquelas pessoas das classes mais baixas a escrever do jeito que Shakespeare falava e escrevia, né? Tipo assim, conjugando todos os verbos certo. Então, o inglês, ele passou por uma reforma gramatical de simplificação da língua. Por isso que hoje, quando você pega, por exemplo, o presente tem 2 conjugações, que é o I, you, we e o they, e o he, she, it, que é diferente. Tem 2 variações só do presente simples, não tem 6, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. No passado, é tudo igual pra todo mundo, né? Tipo assim, I did, you did, he did, we did, é igual pra todas as pessoas. O verbo não tem conjugação verbal de acordo com o sujeito, né? É igual pra todos os sujeitos. Isso foi feito de propósito, para simplificar para as pessoas de lá mesmo da Grã-Bretanha conseguirem aprender o inglês. Então, tipo assim, já houve uma reforma há, sei lá, uns 200 anos atrás de simplificação gramatical da língua inglesa. Não tem como ficar mais simples do que o que já é, entendeu? Já foi feito esse trabalho de simplificação. Então conheça a história da língua inglesa, porque é muito interessante. Tem um livro também, vou deixar a capinha aqui, vou colocar o link, né, para esse livro, que conta toda a história da língua inglesa, muito interessante também. Esse livro foi o livro que deu origem ao documentário, então você pode ou assistir o documentário, ou ler o livro, ou as duas coisas, que eles são basicamente a mesma história, né, tipo, o documentário é baseado no livro. Que mais? Outra dica aqui, ó. Assuma responsabilidade sobre seu aprendizado. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Tipo, se é o seu desejo ser fluente, se é o seu desejo chegar à fluência naquela língua, assuma que você vai ter que realmente botar ali o trabalho necessário para que você chegue ao seu foco, né? E que responsabilidade é essa? É a responsabilidade de não faltar aula, independente de com quem você faça aula, se é num cursinho ou se é com um professor particular. Não fica faltando aula, prioriza, você já tá gastando um dinheiro com aquele curso, aí você vai ficar faltando. Faça o seu dever de casa, a sua responsabilidade, você já é um adulto, você sabe que tem dever de casa, faça o dever de casa. Porque também de que adianta você ficar pagando um cursinho, faltar 90% das aulas e não fazer dever de casa? Como que você quer ficar fluente? Não tem como, sabe? Então, assim, assuma a responsabilidade. É difícil organizar o horário? É difícil, eu sei, gente, eu também sou adulta, sabe? Eu trabalho, eu arrumo casa, eu tenho que fazer exercício físico por causa da minha saúde, eu, sei lá, tenho que ter tempo pro meu marido, eu tenho meus hobbies, mas o que eu faço? Se eu sei que eu tenho 2 horas livres hoje, eu planejo o que eu vou fazer com essas minhas 2 horas livres. Eu não só sento na frente da televisão e fico, entre aspas, à toa. Eu tenho meu tempo de ficar vendo televisão? Eu tenho. Mas eu tenho porque eu organizei todo o meu outro tempo e sobrou tempo pra ver televisão também. Eu tô fazendo pós-graduação. Além de tudo que eu já tenho que fazer na minha vida, ainda arrumei a pós-graduação. Como que eu arrumo tempo pra estudar? Prioridade. Eu tô gastando dinheiro todo mês com a pós-graduação com o objetivo de melhorar a minha vida profissional. Então, eu não posso simplesmente pagar a mensalidade e não estudar para pós. Eu tenho que todo dia ter um tempo para estudar para pós.
E, como que eu arrumo esse tempo? Ou eu durmo mais tarde, ou eu acordo mais cedo, ou eu almoço correndo, porque assim, eu ainda tenho o privilégio de trabalhar em casa. Mas só porque eu trabalho em casa não quer dizer que eu fique à toa, né? Eu trabalho em casa, eu dou aula todos os dias de manhã e à noite. E alguns dias eu ainda trabalho na hora do meu almoço. E aí, o que que eu faço? Se eu tenho que trabalhar na hora do meu almoço, ou eu vou almoçar mais cedo ou mais tarde, daí eu vou estudar depois que eu terminar de trabalhar. Eu tenho 1 ou 2 horas no meio da tarde entre um aluno e outro. Aquelas 2 horas, ou eu vou comer, ou eu vou estudar para pós, ou eu vou, sabe? Ou então sexta-feira. Sexta-feira eu me dou o luxo de assistir aula, de assistir televisão e ficar, entre aspas, à toa na hora do meu almoço, porque na sexta-feira eu tenho mais tempo. Então eu assisto televisão na hora do meu almoço, depois que eu termino de almoçar, eu vou estudar para pós. E é isso, gente, é isso, é ter que organizar o seu tempo e assumir a responsabilidade. Não adianta você querer aprender algo e toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida, a culpa de você não ter tido tempo, porque o fulano tomou meu tempo, porque o meu chefe não me deixa ter tempo, porque não sei o que, ficar botando a culpa, infelizmente, ficar botando a culpa nos outros não vai resolver o seu problema. Tá, beleza, olha só, o meu chefe tá sendo meio abusivo comigo e tá me fazendo trabalhar 12 horas por dia, sendo que eu só posso trabalhar 8 horas por dia. O que que você vai fazer? Você vai exigir suas horas extras para começar. E depois começar a colocar limite. Se não, vai no advogado, gente. Leis trabalhistas. Sabe? Porque eu escuto muito também essa narrativa de que, ai meu Deus, o meu trabalho, eu trabalho exaustivamente, mas lá. Tá, mas existem leis trabalhistas. Corre atrás dos seus direitos. Ou, tipo assim, porque daí é culpa da empresa, do seu chefe, ou você que gosta de trabalhar assim. Porque, gente, tudo bem, se você gosta do seu trabalho, se você ama o que você faz e você gosta de trabalhar 14 horas por dia, perfeito. Mas isso vai tirar o seu tempo de fazer outras coisas. Então, qual que é a sua prioridade? Se a sua prioridade no momento é só se dedicar ao seu trabalho, então repensa se agora é o momento de você buscar a fluência em inglês. Mas eu preciso da minha fluência em inglês para o meu trabalho. Então, vai ter que dar um equilíbrio ali, porque se você precisa da fluência do inglês para o seu trabalho, mas o seu trabalho não te deixa ter tempo para estudar inglês, não tá batendo. Aí você vai ter que tomar responsabilidade como uma pessoa adulta de ir conversar com seu chefe e falar assim, olha, você tá me cobrando inglês fluente, mas você tá me fazendo trabalhar 14 horas por dia. Então, como que você quer que eu tenha um inglês fluente pra você, que você tá me exigindo, mas ao mesmo tempo você não me deixa ter o tempo que eu preciso para estudar? Joga real, porque também não faz sentido. E, gente, toma muito cuidado com esse negócio de empresa abusiva, tá? Existem leis trabalhistas aqui no Brasil. Você não é obrigado. De verdade, não é. Sabe? Então, assim, você não é obrigado, mas você gosta. Porque se você gosta, perfeito. Agora, se você não é obrigado, você não gosta, existem advogados, tá? E existem advogados para leis trabalhistas que não vão te cobrar muito dinheiro, não. Às vezes ele pega até causa-ganha. Então, pensa nisso. E é a sua responsabilidade resolver essas coisas também. Se você tá sofrendo um abuso no seu ambiente de trabalho, se você sabe disso, vai num advogado. Não tem outra maneira. Só reclamar não vai resolver, né? E aí você quer ficar fluente em inglês pro seu trabalho, vai ter que ter hora para estudar. Não quero reclamar com o meu chefe, não quero sair do meu trabalho, amo meu trabalho e ainda quero aprender inglês. Então, se você para de trabalhar 11 horas da noite, você vai ter que estudar de 11 à meia-noite. Porque se você realmente decidir que você quer fazer tudo, alguma coisa vai ter que abrir mão, nem que seja o seu sono. Eu recomendo isso? Não, porque eu acho que para você realmente aprender e você memorizar, o seu cérebro vai precisar de 8 horas de sono diário. Então,
abrir mão do seu sono para aprender também não é muito coerente de uma perspectiva profissional, né? De uma professora que entende que a neuroaprendizagem diz, o seu cérebro, para ele memorizar as informações que você estuda, você precisa de 8 horas de sono diário, você precisa dar um descanso pro seu cérebro. Aí a gente vai ter que rever aí o que vai poder ser deixado de ladinho, né? Então, quais são as prioridades? Né? Se a prioridade realmente fosse trabalhar exaustivamente, vai ter que deixar de lado a prioridade de chegar à fluência, ou então a prioridade de, sei lá, descansar no final de semana, porque tem isso também. Se você trabalha exaustivamente de segunda a sexta, talvez você consiga estudar sábado, mas o ideal seria que você tivesse contato diário com a língua. Enfim, pense nessa sua responsabilidade sobre a sua vida, né? Na autorresponsabilidade. Porque ninguém consegue consertar a sua vida por você e não tem como outra pessoa aprender inglês por você. Para você aprender inglês, você vai ter que aprender, você que vai ter que passar pelo processo. Não tem como outra pessoa passar pelo processo por você e o conhecimento ir para sua cabeça, não tem como. E, gente, o último é um pouco delicado, por quê? Por exemplo, essa última dica é assim, ó. Eu vou falar a dica, mas não se desespere, tá? Eu vou explicar o motivo de eu dar essa dica. Essa dica ela não vai ser para todo mundo, tá? Mas é assim, a dica é, se você faz tudo certo, se você é um aluno extremamente dedicado, se você é um aluno que vai a 100% das aulas, faz todos os deveres de casa, escuta música todos os dias, vê série todos os dias, estuda pelo menos 30 minutos diário. Se você lê livros já em inglês, se você tem um português perfeito, se você faz tudo, 100%, aluno 100%, nota 10, nunca deixou de fazer uma atividade, mas ainda tá agarrado no intermediário, se você é aquele aluno que se dedica muito no seu processo de aprendizado, que você é muito focado, muito dedicado e mesmo assim, com todo o esforço que você está fazendo, às vezes um esforço, às vezes até surreal, de muitas horas, né? Você tá ali dedicando muitas horas porque você tem disso, de já ser uma pessoa dedicada, se você já está fazendo a sua parte, mas mesmo assim você não está evoluindo, se você ainda está muitos anos, por exemplo, no intermediário, mesmo fazendo tudo o que é necessário, aí já chegou a hora de você, por exemplo, procurar uma psicopedagoga e conversar com ela e falar: olha, eu nunca falto aula, eu nunca fiquei doente, faltei aula, eu nunca deixei de entregar um dever de casa, eu nunca deixei de fazer uma redação, eu nunca deixei de praticar o meu listening, eu pratico inglês todos os dias de segunda a sexta, eu leio, mas não consigo entender, não consigo evoluir. Aí você vai procurar uma psicopedagoga, você vai falar sobre essa situação para ela, a partir do que você contar para ela ir encaminhando o processo de investigação do motivo de você fazer tudo certo, de você fazer tudo o que é necessário e ainda assim não evoluir. Porque aí a psicopedagoga, ela vai investigar o seu processo de aprendizagem e vai ver se você não tem uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem não identificado em época escolar. Porque, assim, aqui eu tô falando para adultos, né? Para adultos que estão tentando aprender inglês. Se você é um adulto que faz tudo perfeito, se dedica muito e tá com ainda muita dificuldade de evoluir, procura uma psicopedagoga, porque, por exemplo, há 30 anos atrás, quando você estava na escola, não era muito comum das pessoas falarem sobre TDAH, das pessoas falarem sobre dislexia, das pessoas falarem sobre Asperger, vários transtornos, né, que existem, que há 30 anos atrás ninguém nem sabia que existia. Ou dificuldades, às vezes não precisa ser um transtorno de aprendizagem, às vezes pode ser uma dificuldade de aprendizagem que você não sabe que você tem, e aí uma psicopedagoga, ela vai trabalhar com você, fazendo todo o seu histórico ali escolar, vai conversar, fazer várias sessões, e aí vai investigar junto com você o motivo de você botar todo o esforço e ainda não tá evoluindo. Porque assim, quando a pessoa não põe o esforço e não evolui,
tranquilo. Ela não está botando o esforço, então normal ela ficar estagnada. Mas se ela já tá fazendo um esforço, e às vezes se a pessoa já tá fazendo um esforço, às vezes até maior do que a média das pessoas e não tá evoluindo, aí é a hora de procurar um profissional da área de aprendizagem. E aí eu indico você buscar uma psicopedagoga, né, para ela junto com você investigar se não existe a possibilidade de uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem na fase adulta, né? Que não foi descoberta na fase escolar pela fase escolar ter sido há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás. Porque eu acho que todo mundo aí que é mais velho do que 15 anos, que é a maioria, porque eu tô falando, né, para maiores de 18 anos, na época que a gente estudou, não se falava sobre isso, não se falava sobre, sei lá, dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH, nada disso era falado na época que eu estudava. Vou fazer 34 anos, na minha época já ninguém sabia o que eram essas coisas. Então, às vezes, você teve uma dificuldade de aprendizagem que os professores da época não souberam identificar, e daí agora isso pode estar te atrapalhando na fase adulta a aprender uma segunda língua, por exemplo, né? Então, pensa direitinho. Se você é uma pessoa extremamente focada, extremamente esforçada, se você faz a sua parte e você não tá vendo evolução, busca ajuda, porque às vezes já não é mais uma coisa de fazer mais esforço, né? É buscar ajuda profissional mesmo para te guiar ali e ver se não pode ser alguma outra coisa, né, em relação ao aprendizado. E é isso, pessoal. Falei aí pra danar com vocês. Espero que vocês tenham entendido que é de coração, que eu sei que algumas coisas são difíceis de ouvir. Eu sei que quando, né, tem uma professora puxando a orelha ali, falando pra gente ter mais responsabilidade, que não é muito legal. Eu entendo que não é muito legal, mas é de coração essas dicas, sabe? Porque eu acho que, além de fazer as aulas, tem coisinhas que a gente pode fazer para chegar no nosso objetivo, né, que é a fluência, com mais tranquilidade, com mais rapidez, talvez, né? Não vai ser em uma semana, mas vai ser mais rápido do que se não fizer, com certeza. Pessoal, esse episódio foi de coração, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou desse podcast, se inscreve no canal e a gente vai continuar se falando nos próximos vídeos. Tchau!